Bom, meus companheiros, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo. Após este vídeo, a nossa querida Magneide fará os seus comentários, suas vibrações, e encerrará essa noite de estudos. Após, o espaço estará democraticamente aberto, para que cada um possa colocar a sua opinião, o seu entendimento, colocar um causo, alguma coisa, enfim, todos os comentários sempre são bem-vindos para agregar com os nossos estudos, para nos auxiliar, para que possamos todos aprendermos juntos. Mais uma vez, aqui está a minha famosa colinha, que ela precede da generosidade, da caridade dos amigos espirituais, diria da paciência que eles têm conosco, fazer chegar esse material tão generosamente para que possamos todos juntos estarmos aqui estudando. Sou grato a eles, que sem esse material não haveria condições de estarmos aqui estudando, pelo menos para mim. É muito importante esse material que eles fazem chegar. Como eu disse no início da outra gravação, essas perguntas são um pouquinho longas, traz uma reflexão, traz muito material que eles nos passaram. Reduzimos aqui, tentamos fazer um resumo, né? Mas enfim, sempre fica longo. E para não se alongar mais, vamos lá, vamos dar início aos comentários. A pergunta 626 fala o seguinte: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? A materialização ficou da seguinte forma: podemos afirmar que as leis de Deus eram reveladas de forma gradativa, aos poucos e para poucos, mas em toda a terra ocorriam essas revelações, como sempre, nada antes, nada depois, e sempre na hora certa. Sempre tivemos os profetas, os missionários, que nos traziam sabedorias e revelações. Um mentor, somente ele, Jesus, foi capaz de revelar aos homens a doutrina na sua pureza lirial. Os seus seguidores não o conseguiram por falta de capacidade espiritual no comando das ideias, por lhes faltar maturidade divina na vivência do que falavam. Eu achei bem bacana, lirial, fui pegar o significado. Lirial significa branco e puro como lírio. Continuando aqui, e sabemos que mesmo os missionários e os profetas, sendo espíritos evoluídos, quando aqui chegavam, sofriam as influências, as tentações que este plano causa. Muitas vezes lhe faltavam sensibilidade mais apurada para filtrarem o que realmente vinha de Deus. Vou chamar assim, que vinha de Deus, a palavra do bem, né? A sabedoria de Miramês nos traz o seguinte: os missionários da verdade somente anunciam de acordo com a capacidade do que ouvem. Em todos os tempos houve alertas admiráveis, em todos os países do mundo. Não se refere no que se refere, à vida espiritual. Mas os ouvidos não registravam do modo que era anunciado, por lhes faltar preparo para tal entendimento. Vindo da alta esfera espiritual, uma bela mensagem. Os tempos passaram, mas a verdade não passa. Ela fica por ser verdade, e no momento certo nasce nos corações, de maneira a fazer ambiente para outros pregadores mostrarem o que os homens devem ouvir. É por isso que se encontram muitas verdades adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos. Mas como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando, como a luz a despertar os corações para o céu dentro de cada ser. Maravilhoso, né? E lembremos dos estudos anteriores, as leis de Deus estão escritas em todas as nossas
em todos os seres, em todas as consciências, como igualmente em todas as coisas. O que nos cabe é se interessar em descobri-las, descortiná-las, né? E colocá-las principalmente em prática. Não basta apenas lermos, né? Vamos ter que pôr em prática, galera. Perdão. Ler, falar, explicar, mas e a conduta, tá? Não pode ser diferente daquilo que a gente fala, daquilo que nós acreditamos, né? Aqui a gente fala uma coisa e lá fora estamos praticando outra. Esse é o grande problema da humanidade, né? Colocar em prática os conceitos, os ensinamentos que Deus nos trouxe através de Jesus, através dos missionários, dos profetas, da nossa consciência, né? Porque não precisamos também que venha um novo Messias, né? Para nos falar o que é certo e o que é errado. Né? Temos a consciência disso. Que quando a gente faz alguma coisinha errada, né? Sabe aquela final do dia, que às vezes se a gente pudesse e tivesse a lembrança, todo final de dia, colocar em prática um diário, né? O diário do nosso dia, da nossa vida, ali iríamos marcar os nossos erros, as nossas faltas, íamos ver como ainda somos pequeninos no ensinamento, né? Daquilo que Jesus pregou. Mas estamos aqui tentando. O importante é que estamos tentando. Se vamos conseguir resgatar tudo, se vamos virar anjo da guarda, se vamos virar mentor, cada coisa ao seu tempo, nem antes nem depois, na hora certa. O importante é sempre caminhar em frente. Todo dia uma pequena melhora, toda nova oportunidade de encarnação, uma melhora. Vai chegar uma hora que não vamos precisar pedir desculpa para ninguém, né? Bom, voltando aqui. O dia que prestarmos mais atenção, sentiremos bem junto de nós, ao nosso ladinho, convivendo conosco todos os dias, o nosso famoso anjo da guarda, o nosso mentor, que estará nos revelando as leis de Deus, à sua maneira, porém de modo que possamos entender, à sua maneira e de acordo com o nosso entendimento, né? Devido ainda à nossa imaturidade espiritual, as revelações são constantes, mas sempre obedecendo à maturidade, o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, né? Novamente, um mentor. Os tempos são chegados, e esses tempos mostrar-nos-ão em plena caridade que Jesus é o nosso guia, para encarnados e desencarnados, e que nos assistiu desde o nosso princípio. Jesus, sendo o guia protetor da terra, na sua plenitude espiritual, certamente que usa uma grande falange de espíritos elevados para a disseminação das verdades e reavivar a luz nos corações, onde a vida cresce e a esperança mostra a alegria de viver no amor. Maravilhoso. A pergunta 627 é a seguinte: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Resposta ou materialização. A resposta desta pergunta é de uma importância ímpar ao nosso entendimento. Não poderia ser mais lúcida e esclarecedora, que é a seguinte, abre aspas, a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário que agora, que a verdade seja entendida, e até poderíamos novamente dizer, né, acrescentar, pedir permissão e acrescentar, divulgada a todo mundo. É preciso explicar e desenvolver essas leis, uma vez que ainda não a compreendemos de forma plena e ainda não a praticamos como se devia. E aí segue, fecha aspas. Com certeza, o ensinamento vindo dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que não possamos usar o famoso sério? Eu não sabia, juro mesmo, não sabia. Não vai colar mais isso aí não, galera. Não vai dar mais certo não, viu? Um mentor, poderíamos comparar a verdade sobre as leis
que nos assistem a todos como o sol físico. A sua luz é vida e alimento para a humanidade. Não obstante, seus raios sofrem transformações variadas, até chegarem aos homens, à terra e mesmo a certos espíritos. Jesus foi o anjo da guarda, nosso tutor, nosso defensor, medianeiro máximo entre nós e Deus. Ele sentia a verdade na mais pura expressão, porém não poderia nos revelar esta verdade de modo que recebia ou sabia, pois não estamos preparados, não tínhamos estrutura para este aprendizado. Miramês, assim como os tens nas linhas elétricas transformadores para regular as forças virgens que se aproximam dos lares, assim é o mestre na parte espiritual. Ele é, por excelência, um transformador divino, que regula as verdades eternas para que os homens possam conceber e aproveitar os conceitos das leis espirituais. Sempre de um grande mentor, né? As comunicações dos espíritos superiores têm a finalidade de fazer reviver os ensinamentos de Jesus, por nos faltar elevação. E um outro detalhe, para se cumprir sua promessa, que enviaria outro Consolador, que para nós é a nossa doutrina, o Espiritismo. Jesus é nosso mestre, e nós somos seus pupilos. Estamos todos na mesma escola, mesmo que sejam em diferentes cursos, certo? As palavras, os ensinamentos de Jesus estão fundamentados na verdade, mas é necessário que interpretemos e entendamos esses ensinamentos. Precisamos fazer a nossa parte. Qual o mérito de recebermos tudo sem esforço próprio? Se tivesse algum mérito nisso, qual seria o sentido da reencarnação? Férias do lado espiritual? Um mentor? A ordem que temos vinda de Deus é para acompanhar Jesus e fazer o que ele determinar. O Cristo é o cientista, é o sábio, é o santo, é o místico na resolução de todas as equações que a elevação para nós pode nos mostrar. Vulgarmente falando, ele é o cara, né? E com certeza e sem medo de errar, a equação perfeita será quando entendermos que a fonte de toda a moral é o amor. E quando todas as equações estiverem resolvidas, o resultado final será que o planeta de provas e expiações passará com louvor para o planeta de regeneração. Bom, meus amigos, agora nós vamos para a 628 e última desta noite. Vamos ver se a gente não alonga tanto, né? Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. Por que será, hein? Podemos dizer que a verdade, vamos aqui, a materialização nos fala o seguinte. Podemos dizer que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos, porque é preciso que cada coisa venha ao seu tempo, nem antes nem depois, na hora certa. A frase abaixo reflete quanto estamos nos trabalhos e acendemos as luzes. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos ofusca. Não é? Um mentor, a razão nos mostra com bastante clareza que as verdades tinham de ser reveladas do modo que o foram, gradativas. A luz em excesso pode cegar. Quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus, antes da sua vinda ao planeta, mas a sua sabedoria restringiu o que ele deveria falar e fazer ante a massa humana, inconsciente, ainda em plena ignorância. E aqui fala, né? Que as luzes em excesso pode chegar. Vide Paulo de Tarso, né? Continuando,
É neste sentido que os anjos têm maior tolerância com os homens, e os homens sábios a têm com os animais, por saberem que todos estão na mesma marcha para Deus que os criou. Deus, em sua suprema sabedoria, não permitiu que os nossos ancestrais recebessem comunicações iguais às que nós recebemos hoje, no século XXI, por faltar a eles, capacidade de entendimento como a que temos atualmente. Isso vai ocorrer com nossa ascendência, por exemplo, no século XXV. Sempre nada antes nem depois, na hora certa. Bom, meus amigos, deu uma falha aqui no nosso fundo musical. Entrou propaganda. Vamos ver se vai depois voltar uma música. Se não vai dar tempo, senão eu tenho que ficar aqui procurando. Bom, seguindo aqui. Como eu estava falando aqui, quando chegar no século XXV, as revelações lá chegarão até aquele período, serão maiores das que temos hoje. Isso faz parte da evolução de todos nós. Quando estivermos com uma maturidade, tivermos condições. Deixa eu ver como é que está essa daqui. Vamos deixar, parece uma musiquinha de ninar, gostosa. Deixa um pouquinho mais alto para vocês ouvirem. As revelações que ocorrerão lá serão diferentes das que temos hoje, como são diferentes dos que receberam os nossos ancestrais. Mas tudo é um conjunto de leis que uma hora tudo será revelado, a hora que tivermos condições de absorver esse entendimento. É a mesma coisa, galera, você colocar uma criança no primeiro ano e trouxer para ela o material do primeiro colegial, não faz o menor sentido. Trazer para a quinta série, que hoje não tem mais, né? Acho que é sexta série que começa, material da faculdade, qual sentido faria? Então, cada coisa ao seu tempo. O importante é que o conhecimento e o aprendizado, ele não para, é constante, é uma evolução todo o tempo, é contínua. Então, lá na frente, quando chegar no século 30, a compreensão, as revelações serão mais robustas dos que foram até o século 25, dos dias de hoje e dos nossos ancestrais. Essa roda, o importante é que ela não para. Essa evolução continua, como nós. Né? Quando nós chegamos lá do outro lado, voltamos, estamos na erraticidade, fazemos o nosso plano reencarnatório, é sempre para ter um a mais. Tentar alçar um novo degrau, corrigir erros, né, que é o principal, e quiçá evoluir um pouco, mas sempre constante. É importante isso. A roda não pode parar. Miramês, o éter cósmico que a tudo interpenetra na criação, são ondas de luz que obedecem a Deus, seu Criador, e por ele ou por elas fala o Senhor. E Jesus é o semeador das vidas por Deus formadas. Ninguém pode fugir à verdade, que são leis eternas na eternidade do próprio Deus. Entendamos e podemos observar que todas as religiões, filosofias, a vida moderna, as antigas, tiveram suas revelações, mas para certas pessoas sempre houve um missionário, um profeta, alguém que vinha com essa tarefa, trazer revelações, nos ajudar na nossa evolução. Então, sempre tinham certas pessoas e essas tinham a missão de tornar essas leis, essas revelações públicas. As instruções vêm por todas as criaturas, de acordo com o despertamento espiritual de cada um. O pensamento abaixo resume muito bem esta questão. Deves analisar uma universidade
ela tem vários departamentos de ensino. Os alunos se reúnem por afinidade de saber. As criaturas são as mesmas, com as mesmas necessidades físicas, todas irmãs umas das outras. No entanto, o que toca às variáveis das verdades que a devem conhecer, elas são apresentadas de maneiras diversas. Perdão, podemos comparar cada sala de aula como uma religião, fornecendo aos seus professores as ferramentas adequadas à sua evolução espiritual. Parou de novo. Mas voltemos aqui. Precisamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos saber usar de forma correta tudo que Deus nos disponibiliza. O que precisamos é de bom senso nas nossas escolhas. O que nos serve hoje e do que vai nos servir amanhã. Espera aí que eu não sei o que vai vir aqui, então é uma caixinha de surpresa. Diante de tudo que foi apresentado acima, meus companheiros, podemos concluir que as leis de Deus, que engloba leis físicas e morais, não só foram trazidas por espíritos missionários encarnados, elas também foram minuciosamente explicadas e desenvolvidas pelo grupo que compõe o Espírito da Verdade, sempre com o objetivo de nos fazer avançar na nossa evolução, na nossa reforma íntima, e também porque muitas vezes a esquecemos ou até menosprezamos as leis de Deus. Quando falamos do Espírito da Verdade, estamos falando das obras que estamos estudando. Então, nós temos os encarnados, os missionários que nos trazem as revelações, as leis, que ajudam o progresso, que vem com essa finalidade, como temos os desencarnados que nos trazem a luz do conhecimento, não é? Bom, meus companheiros, findou esse subitem, que é conhecimento da lei natural. Agora, o nosso próximo, que nós vamos iniciar no final deste mês, né, no dia 29, o bem e o mal. Vamos ver o que está tocando aqui? Fazer um fundo é sempre gostoso. Está pedindo para meditar. E é sempre uma boa sugestão também, né? Nós costumamos, quando estamos no nosso trabalho, na nossa casa, fazendo nossa casa de oração, o nosso evangelho no lar, e ter aquele momento de relaxamento é muito bom. Que tivéssemos a oportunidade de encontrarmos sempre um pouquinho de tempo no nosso dia a dia para dar uma enchida no pulmão, devagarzinho, soltar, bem tranquilo, pensar em coisas boas para nos fortalecer, né? Como diz a nossa querida Magnésia, a nossa terapia espiritual, né? Bom, meus amigos, amanhã é Finados, né? Se eu não estou enganado, Finados ele foi instituído na Idade Média ou antes da Idade Média, acredito, pelos celtas, mas era, se eu não estou enganado, tá? Depois eu tenho certeza que ainda nesta quinta-feira vai ser colocado uma palestra e vai falar sobre o assunto. Mas é quase certeza que era no dia 1º de novembro, o dia de Finados. A Igreja Católica passou ele para o dia 2. Não é? Por quê? Porque hoje é dia de Todos os Santos, não é? Dia 1º, conhecido como dia de Todos os Santos. E finados, olha que interessante, vem do verbo finar, que vem do latim finis, ou seja, acabar, finalizar, encerrar. Então, o significado gramatical, podemos dizer assim, algo que finou, findou, acabou ou morreu. Como a nossa filosofia, a nossa religião, como alguns queiram classificar, nós sabemos que nada morre, né? O que morre é essa veste, esse corpo que ajuda, que é o condutor do nosso espírito neste plano. Né? E muitos têm aquela dúvida, devo ir ao cemitério? Não. Nós sabemos, pela nossa filosofia, religião, que lá só tem os restos mortais.
Para nos aproximar dos nossos entes queridos, não precisa chegar somente o dia de finados. Uma oração, uma palavra, conversar com ele em pensamento, né? Chegará essas vibrações com certeza a ele. Usemos esse dia 2 para relembrar dos nossos antepassados, aqueles que nos antecederam, aqueles que já voltaram para a casa do Pai, para a casa espiritual, para o nosso verdadeiro lar. Mas lembremos deles sempre com alegria, de bons momentos. Nunca vamos buscar coisas ruins, fatos desagradáveis. Vamos sempre buscar coisas boas. E chorar nesse dia é bom, é gostoso, mas chorar de alegria, felicidade. Para não o choro virar uma obsessão, né? Uma obsessão de encarnado para desencarnado. E sabemos que esse dia é muito importante também, que não temos só a nossa filosofia ou religião. E a lembrança deles, para muitos, essa vibração é muito importante. Não é gostoso ser lembrado por alguém? Então vamos lembrar dos nossos antepassados, que abriram as portas para estarmos aqui. Se não fossem eles, como é que estaríamos aqui hoje? Né? Graças a eles. Então lembremos deles com carinho. Imaginemos um abraço fraterno, gostoso em cada um dos nossos. Existem aqueles irmãos ainda que voltam a sua campa, túmulo, gaveta, onde estão os seus restos mortais, para observar aqueles que estão lá o visitando. Então, meus amigos, é aquela coisa, se você se sente bem, ir até lá, fazer uma oração para os restos dele, cuidar do local, imagine que ali também é um espaço que deva ser cuidado, tirar a grama, o mato que cresceu, dar uma lavadinha, sintam-se à vontade, meus amigos. Aí vai do coração de cada um. Nós sabemos que a oração vai alcançar o coração deles. A lembrança nesse dia, que seja uma lembrança prazerosa, gostosa. Não vamos trazer fatos desagradáveis, que a nossa vida nunca foi e nunca será somente de rosas. Mas os momentos bons, lembremos, e se for chorar, choremos de alegria. Não é? Então, para cada um amanhã, que tenha uma boa recordação, um bom momento dos nossos antepassados. Meus amigos, ficou extremamente longo, mas eu peço desculpa a todos de coração. Deixo um grande abraço a todos, lembrando também que às sextas-feiras nossa casa está abrindo. Cada sexta tem um companheiro fazendo uma palestra. Nós temos o passe de energização. Como sempre, todos os amigos, todos os companheiros sempre são bem-vindos e serão muito bem recebidos na nossa casa, na nossa pequena e humilde casa, mas com a presença de todos se torna gigantesca. Amigos, um grande abraço a todos, cada um tenha um excelente feriado, foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em meu lar. Fico lisonjeado de poder adentrar aos seus lares. Um beijo no coração de cada um de vocês. Como eu falei, ficou um pouco longo, mas é feriado. Cada um vai poder acordar um pouquinho mais tarde amanhã. E pensamento positivo e muita alegria levem aos corações dos nossos antepassados. Novamente, um beijo no coração de todos. Tchau. Até o dia 29. Fiquem com Deus. Será um prazer reencontrar a todos. Tchau.